Então, falando aqui dos objetivos, né, da análise individual, né, eu parto de um princípio de monitorar as ações qualificáveis. A gente vai falar muito sobre as ações qualificáveis, né, que são os jogos, se a gente for ver, vamos colocar aí que ele tem mais de 90, hoje bate quase 100 minutos, né? De quase 100 minutos, cara, eu acho que uns 5% do jogo são as ações aí que são, né, determinantes, que são desequilibrantes, que criam chances de gol, né? Isso a favor e contra, né? Ou o adversário, ou os erros defensivos aí estão fazendo com que o adversário crie chances e seus acertos aí na parte ofensiva criem, né, chances de gol. E a gente tem, cara, isso para mim já está muito claro, tanto na análise coletiva quanto na individual, atribuir valores às ações. É você entender o contexto de cada ação, atribuir um valor e no final você ter uma nota de desempenho. Isso eu já busco há anos, né? Então hoje já tem, o SofaScore faz isso, né? Tem a metodologia dele ali e eu comparo, né, às vezes a nota e tem uma semelhança, então eu acho bacana isso, né? Então, hoje, né, eu utilizo essas ações qualificáveis que eu vou mostrar aqui, acho que eu considero mais determinantes, né? Aí, desenvolver um sistema para atribuir valores a essas ações, né, valores numéricos, e a partir disso você monitorar o desempenho. Você saber se eu joguei melhor um jogo do que o outro, e monitorar desempenho, a partir do momento que você tem um sistema, você atribui valores, você, a partir desses números, aí é aquela parte que eu falei lá no início. Você consegue estar relacionando uma coisa com a outra, você consegue estar isolando coisas. Então, eu consigo saber se eu faço mais ponto com ações ofensivas ou defensivas, se eu faço ponto numa determinada ação defensiva e na outra eu estou perdendo ponto, né? O setor do campo que eu mais pontuo, o setor do campo que eu menos pontuo, onde que eu tenho. Então, a gente consegue, a partir de uma coleta, e eu vou mostrar um pouquinho como que a minha é feita, né? O exemplo de relatório e tudo mais, né? E que vocês enxergarem aí, pode entrar em contato aí, manda dúvida, fala, isso aqui eu não entendi, isso aqui eu acho que se acontecer isso aqui não vai funcionar. Então, a gente está aberto aí para dialogar e crescer junto, tá bom? Então, esse é o primeiro passo para mim, né? Não adianta para mim falar, o jogador deu 92 passes, 78% dos passes corretos. Cara, não sei se o cara foi bem, se foi mal, eu vou querer ver esses passes, né? Então, por exemplo, eu trabalho com análise individual aqui. Hoje eu trabalho com um jogador. E tem momentos que ele erra o passe, né? Ali na estatística do mundo, conta como um passe errado. Na minha estatística, conta como um passe errado também. Mas eu falo, cara, aqui você errou, mas continua fazendo isso aqui que, quando você acertar, ponto vai lá para cima, né? Vai criar uma chance de gol, vai virar uma assistência eventualmente. Então tem ações que elas vão, né? A gente vai acertar, vai errar, faz parte, mas o padrão das ações, cara, é mais importante que a ação em si, entendeu? Então, se você tem um padrão de, por exemplo, você é um jogador ali que joga meio campo, ele faz o camisa 10 ali, né? O jogador que é encarregado de desequilibrar para criar situações de finalização. Então, esse cara, o cara que arrisca mais, ele vai errar mais passe, mas ele também, né, ele fazendo, né, o trabalho bem feito, quando ele acerta, as ações dele valem mais. Então, essa gestão que tem que ser feita, né? Então, o cara, quando acerta, vale mais, mas ele está errando muito a ponto dessa ação ainda não ser positiva. Ser positiva, eu digo, ter um saldo positivo, né? O impacto final um impacto positivo no final do jogo, né? É tipo uma máquina registradora de supermercado. Então, o cara passa o produto, um valor, passa o produto, a máquina do supermercado vai só jogando para cima, né? Não tem. Às vezes tem uns descontos já no cartão lá, tudo mais, mas nunca é grande. E aqui, a pontuação pode ser negativa. Jogador num dia ruim, ou
né? Perdeu um gol feito ou entregou um gol para o adversário, né? Então, jogadores de defesa, às vezes, quando tem aquela falha grave ali que gera o gol, pontuação desce, mas aí no outro lance ele vai e faz um gol, faz uma assistência. No final das contas, fala, cara, o cara jogou bem ou jogou mal? Então a gente tem que somar tudo e ver esse saldo. Então é um método que eu gosto de fazer para monitorar o desempenho. Então no final do jogo eu tenho um saldo aqui baseado nas pontuações que eu atribuí a essas ações, né? E outra situação que eu acho bacana também é a gente estar criando um gráfico de desempenho, né? Com as características do jogador, tipo aquele gráfico de videogame mesmo, né? Que você olha aqui, pô, eu quero saber se o cara, se ele é mais ofensivo ou defensivo, dentro das ações ofensivas dele, ele é um cara mais finalizador, ele é passador, ele é um cara que desequilibra nos confrontos, né? Ele é um cara que tem um posicionamento bom. Enfim, eu quero olhar para esse gráfico e rapidamente identificar o que esse cara faz, né? Hoje tem a situação dos jogadores da linha de frente, né? Jogadores do ataque. Pô, esse cara recompõe nas linhas, ele pressiona, ele ajuda a defesa. Então tem as informações no gráfico lá. Então a gente vai ver se o cara, né, como que ele se comporta, qual que é o ponto mais forte dele. Então esse gráfico, ele mostra isso. E fazendo o trabalho, esse trabalho de análise individual com o jogador, é um negócio interessante. Às vezes o jogador ele tem uma ideia na cabeça, né, de como ele joga, às vezes ele sabe até sabe, mas às vezes não, sempre sabe o que ele faz bem, né? Só que quando a gente joga no gráfico das ações que ele vem fazendo no campo, às vezes tem um predomínio de outra ação. Então, por exemplo, esse jogador que eu comecei a trabalhar, no início do nosso trabalho, as ações de disputa de bola eram as mais altas, sendo que ele não é um jogador que o ponto mais forte dele é a disputa de bola. Então a gente foi fazendo um trabalho justamente para ele não se colocar tanto em situações de disputa e se colocar em situações, ele gosta de vir de trás, né, construindo o jogo, né, gosta de jogar ali com o pé trocado. Então a gente foi direcionando, né, dentro, né, dentro do sistema ali, né, do que a comissão técnica pede. Às vezes o jogador tem liberdade, às vezes não tem, né? Então aparecia uma determinada situação e pergunto, pô, isso aqui o treinador manda você fazer? Ele falou, não. Bom, então isso aqui a gente pode fazer dessa maneira. E aí a gente vai andando, direcionando o gráfico, Então, se o cara é um excelente passador, porra, nesse gráfico aqui o passe tem que estar ressaltado aqui. Ou, de fato, ele não é um excelente passador e o gráfico, às vezes, pode estar mostrando aí outra situação que ele faça bem, né? Ou faça melhor. Deixa seu comentário, se inscreve no canal, é um prazer ter vocês com a gente, curte o vídeo, se não gostar não tem problema, pode dar dislike, não tem problema, a gente tá aí para tudo, mas, porra, comenta, curta, porra, mostra pra gente, interage com a gente para a gente saber o que vocês estão achando, o que vocês estão vivenciando, o que vocês estão procurando dentro do futebol.